Então, para nossa aula de hoje, nós vamos primeiro ter que estabelecer o que é que a prova do passe vai cobrar dos alunos do segundo ano do ensino médio no ano de 2020. Então, vou compartilhar aqui com vocês uma tela, deixa eu ver aqui rapidinho, compartilhar uma tela com vocês, muito importante. Então, aqui nessa tela, nós temos um conteúdo programático de história, para você ver, olha a extensão desse material. Portanto, a gente vai correr bastante para a gente estabelecer o processo de organização dentro da estrutura do conteúdo que é cobrado. Então, nós temos o mercantilismo, a história do mercantilismo, aqui, a ascensão do Brasil colônia. Nós temos ainda muito importante, tá? Vocês não têm, a gente não encontra exercícios basicamente a respeito deste conteúdo aqui, chamado colonização espanhola no sul do Mato Grosso e política de ocupação do território. Então, eu estou preparando um materialzinho a respeito sobre a conquista espanhola no sul do antigo Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Talvez a próxima aula já esteja pronta e vou deixar disponível para o Rodrigo enviar para vocês. É um conteúdo que basicamente vocês não conhecem nada, porque você basicamente não estuda a história do Mato Grosso do Sul no decurso do seu ensino fundamental, nem do seu ensino médio. Mas não se preocupem, eu sou professor especialista em história do Mato Grosso do Sul, então dá para facilitar um pouquinho mais para vocês. O segundo conteúdo é a formação do Estado absolutista. Então, nós temos que ver o processo de formação do absolutismo na Europa e também a condição da Revolução Inglesa, a questão da Revolução Industrial, o Iluminismo, principalmente alguns dos nomes básicos do Iluminismo, como Adam Smith no liberalismo econômico, tá? Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire e outros indivíduos. Nós temos que estabelecer também a crise do absolutismo que vai ocorrer com a ascensão do iluminismo. Então, história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil. Cultura, comunidade quilombolas no Mato Grosso do Sul. Também é uma outra situação que basicamente não existe nenhum material sobre isso, mas eu, professor Ronei Deluque, tenho o meu material específico para concurso de História do Mato Grosso do Sul, eu tenho que deixar disponível para vocês. Então, a independência do continente americano, o processo de independência dos países da América Latina, tá? A crise no sistema colonial brasileiro, as revoltas coloniais, a conjuração baiana, a conjuração mineira, que vai levar ao processo de independência do Brasil. E, como consequência disso, nós temos a questão do Brasil monárquico. Então, muito conteúdo, aliás, para a gente poder estudar. E esses conteúdos nós vamos ter que passar por eles a respeito, ou, aliás, organizando uma análise acerca de exercícios para a gente poder memorizar. Porque a gente não pode fazer uma revisão geral só de conteúdo, sendo que vai ficar muito e muito extenso. Então, isso foi para poder mostrar para você a lista de conteúdos que a UFMS tem cobrado para o passe. Só que fique tranquilo, você não precisa de todo o conteúdo, porque é muito conteúdo para o número de questões que serão cobradas. Só que aí também tem um problema, você não sabe qual é o conteúdo que vai ser cobrado, por isso você tem que estar ligado em tudo aquilo que vai ser estudado na nossa aula, certo? E para a gente poder seguir adiante com a nossa abordagem, ou basicamente para que a gente possa
iniciar a nossa abordagem, a nossa lista de exercícios tem exercícios de todos ou de vários vestibulares do Brasil para poder facilitar o entendimento dessas questões acerca, tá, do processo que nós vamos ter de organização colonial, de organização da história geral, num contexto de análise mais profunda, porque a gente pega questões de níveis difícil, de níveis médio, para a gente poder estudar. E a UFMS não tem liberado o acesso às questões do passe anterior. Eu já revirei, já busquei, eu não consegui. Eu vou tentar novamente, mas não é certeza de que o conteúdo que foi cobrado no ano anterior vai ser cobrado, mas seria importante para a gente ver como é que a UFMS cobra esses conteúdos no seu exame, certo? Eu coloquei uma projeção aí, eu não sei se vocês receberam, tá? Digitalmente, a lista de exercícios, tá? Se você recebeu, ótimo, maravilha, então pega a sua lista de exercícios. Se você não recebeu, fica tranquilo, vamos acompanhar pela projeção, você vai fazendo as suas anotações, tá ok? E aí o Rodrigo vai enviar para vocês essa lista de exercícios, tá? Essa seria uma primeira lista de exercícios. Se for necessário, nós vamos também estabelecer uma outra lista de exercícios. Fica tranquila, fica sossegado a respeito dessas informações. Então, o primeiro exercício, ele vai falar desse contexto de Brasil colonial. Mas antes de falarmos desse contexto de basicamente Brasil colonial, nós temos que estabelecer uma análise daquilo que conduziu o Brasil nesse processo de organização do sistema colonial, certo? Eu vou tirar a projeção, vamos na lousa, e lá na lousa a gente vai explicar um pouco melhor, tá ok? Então, opa, deixa abrir, abriu aqui, portanto, vamos lá na lousa. Eu vou tentar puxar um pouquinho mais a, a câmera para facilitar o acesso à lousa, certo? Eu não vou estar de olho diretamente na projeção. Qualquer coisa, me chama, faz chamada de voz para a gente poder, certo? Então, para a gente poder estabelecer, vamos colocar assim, colonização, Ronei, vem um pouquinho mais para a direita, porque não tá aparecendo. Não entendi. Vem um pouquinho mais para a direita, porque não tá aparecendo. Abrir mais a câmera, é isso? Ou você começa a escrever mais para cá. Eu vou tentar aqui, por favor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, deu uma melhorada? Deu. Atualizar deu, né? Então tá. Então vamos lá, colocar assim, colonização do Brasil, tá? A colonização do Brasil está ligado, tá ok? Deixa eu fazer aqui rapidinho. A colonização do Brasil está relacionado à expansão, vamos colocar aqui, expansão mercantilista, da Europa. Portanto, uma coisa que você tem que saber, é muito importante, essa expansão mercantilista europeia tem dois países de caráter fundamental. Primeiro, Portugal e depois a Espanha, tá? Portanto, o processo de colonização do Brasil está relacionado à expansão mercantilista
de Portugal e da Espanha. É claro que nós devemos levar em consideração que Portugal para o território brasileiro e a Espanha para o território americano. Portanto, nós temos assim como estrutura de definição do mercantilismo. Então, o que seria o mercantilismo? Então, coloca aí política econômica, política econômica adotada, política econômica adotada pelas monarquias europeias, lembrando que europeia não tem acento, então política econômica adotada pelas monarquias europeias para desenvolver o Estado. Então, por favor, o absolutismo monárquico instituiu, tá, a expansão econômica. Então, política econômica adotada pelas monarquias, principalmente as chamadas monarquias absolutistas. E, por favor, você não pode jamais esquecer que o absolutismo é a concentração dos poderes nas mãos do rei, permitindo que ele pudesse intervir diretamente na política, na economia e dentro da organização social. Portanto, política econômica adotada pelas monarquias europeias para desenvolver o Estado. E essa política possuía algumas características, como, por exemplo, o chamado metalismo. Daí o sonho dos portugueses na América ou no Brasil. Então, metalismo a gente coloca assim: metalismo, acúmulo de metais, acúmulo de metais preciosos, tá ok? Então, quanto mais metais preciosos um território ou um estado tem, maior é a sua lucratividade. Portanto, mais rico ele é. Letra B, a gente coloca assim um outro fator interessante chamado comercialismo, tá? O comercialismo, na verdade, estava ligado ao chamado pacto colonial, que mais para frente a gente vai ver também. Então, comercialismo, ampliar as áreas de consumo dos produtos europeus, dos produtos europeus. Na verdade, seria um comércio para facilitar ou para desenvolver a economia colonial, ou seja, a estrutura dentro da metrópole que forçava as suas áreas coloniais ao consumo. Então, letra C, tá? Comercialismo, vamos colocar aqui letra C. Na Espanha era muito conhecido como bulionismo, tá? Na Espanha, o característica do mercantilismo era conhecido como bulionismo, metais, tá? Acúmulo de metais mais comércio, tá? E mais também nós temos o extrativismo, que foi desenvolvido tanto em Portugal quanto na Espanha. Aí nós temos o extrativismo mineral e, no caso de Portugal, o extrativismo vegetal. Nós temos mais uma outra
características, vem-se intervencionismo. Intervencionismo, tá? Intervencionismo, portanto, nós temos, tá, o controle do Estado. Tudo aquilo que era feito pelos burgueses que estavam nascendo, existia um controle rígido pelo Estado. O rei tinha uma mão sobre todas as atividades comerciais desenvolvidas. Então, aí nós temos a ação de pirataria, tá? Pirataria. Mas, por favor, esses piratas agora, eles são conhecidos como corsários, tá? Corsários. Isso seria uma ação muito importante. Pirata é aquele indivíduo, aquele sujeito que age livremente sem prestar responsabilidades a nada e a ninguém. O corsário, ele possui a chamada, ou seja, carta de corso, ou seja, autorização da coroa. Foi uma prática muito comum entre os ingleses e principalmente entre os espanhóis, a chamada carta de corso. Então, esse sentido está no processo de expansão do capitalismo, tá ok? Vamos colocar aqui a expansão mercantilista, vamos colocar assim, expansão do capitalismo, mas a gente tem que entender que esse capitalismo era o chamado capitalismo comercial. E esse capitalismo comercial também é chamado de pré-capitalismo. Então, pré-capitalismo. E isso tudo está ligado, tá? Vamos colocar assim, ascensão da era moderna, transformações no campo científico, transformações no campo econômico e, como consequência disso, também transformações no campo social. Então, a colonização do Brasil está ligada ao processo de ascensão da era moderna, expansão do capitalismo comercial, ou chamado ainda pré-capitalismo. E, a partir daí, nós temos todo um sistema montado por Portugal na estrutura da colonização, certo? Eu preciso mudar a câmera, colocar a projeção novamente. Eu posso ou ainda tem alguém anotando? Espera um pouquinho. Tá, então eu vou esperar um pouquinho para a gente entrar com a projeção, com a lista de exercícios para a gente ver a resolução correta a respeito da nossa abordagem, certo? E vamos colocar assim, tá? Vamos colocar assim, que já que vou esperar um pouquinho, então, expansão mercantilista na Europa, vamos colocar assim, colonização de exploração, ou seja, para que houvesse o sistema de colonização dentro do Brasil, foi uma colonização de exploração. Portanto, tanto Portugal quanto Espanha vão desenvolver o sistema de colonização de exploração. Isso significa que eles vieram para o território em busca de riquezas, principalmente, tá? Principalmente em busca de metais preciosos.
O comércio estava em segundo plano. O primeiro plano de interesse dos portugueses e espanhóis era a busca de metais preciosos. Tanto é que nos 30 primeiros anos dos portugueses no Brasil, eles não vão encontrar metais preciosos, vão encontrar o pau-brasil e dá-se início ao processo de exploração do pau-brasil. Só que entre 1500, 1530, o Brasil ficou conhecido como o período pré-colonial, porque os portugueses não encontraram, em primeiro momento, tá, grandes reservas de minério ou grandes reservas de ouro, principalmente. Então, passaram a se dedicar ao extrativismo vegetal do pau-brasil. Isso foi uma relação que acontece em particular dentro do Brasil. Então, grava, por favor, Portugal e Espanha. As colônias portuguesas e as colônias espanholas sofreram um processo de exploração. Já que estamos falando, vamos colocar aqui Inglaterra, tá? Ao processo de colonização da Inglaterra na América, vamos colocar aqui também, na América, possuiu duas características fundamentais. A questão do povoamento, tá? Povoamento na O que você falou região agora, por favor? Você pode norte repetir? e exploração. Já vou aí, peraí. Exploração na região sul. Quem falou, por favor? Alguém falou? Não, é que eu não tô conseguindo enxergar. Eu não tô conseguindo enxergar o que você tá escrevendo. Ah, Agora. tá. Peraí, deixa eu acender mais uma luz, é porque eu estou parcialmente com as luzes apagadas. Eu não sei se vai melhorar, porque eu estou apertando muito esse giz, certo? Ok? Então, podemos passar para o exercício 1 para você ter ideia. Olha o quanto de conteúdo para a gente resolver um exercício, tá ok? É por isso que a gente não faz aquela revisão geral com apenas conteúdo, porque a gente tem que visualizar também nos exercícios, certo? Deixa eu ver aqui. Ascensão da Era Moderna, ok, foi. Ah, tá, peraí, deixa eu mexer na câmera que tá cortando realmente um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar um pouquinho mais. Opa, eu acho que deu agora. Tá, aí eu preciso colocar a projeção agora. Eu vou mudar aqui então, certo? Eu vou mudar a visualização da câmera. Deixa eu pegar aqui. Voltei. Opa, ótimo. E vou colocar a projeção ou a lista de exercícios para a gente analisar o exercício número 1, tá? Da Fundação Getúlio Vargas. Foi considerado uma questão de nível médio para difícil, tá? Esse exercício de número 1. A colonização do Novo Mundo, lembrando que Novo Mundo é a América, tá? Aí não há uma diferença se é norte, se é central, se é sul, é América. Ó, a colonização do Novo Mundo na época moderna apresenta-se como peça de um sistema, instrumento de acumulação primitiva da época do capitalismo mercantil. Na realidade, nem toda a colonização se desenrola dentro das travas do sistema colonial, pois a colonização inglesa na América do Norte, colônias de povoamento, deu-se fora dos mecanismos definidores do sistema colonial mercantilista. Então, a questão da Inglaterra no Novo Mundo e a questão de
Portugal e Espanha no Novo Mundo. Só que o exercício ele vai pedir as informações acerca da colonização do Brasil. Portanto, nós temos que lembrar sempre, tá, a respeito desse processo do sistema colonizador. Então, fala assim: a partir do texto, é correto afirmar que, letra A, deixa eu ver aqui, letra A, coexistem no processo de colonização na Idade Moderna dois tipos de colônias. Ótimo, acabamos de ver as de exploração e as de povoamento, sendo estas mais encontradas uma vez que se baseiam em pequenas propriedades, trabalho livre, mercado interno. Além disso, o antigo sistema colonial garantia superlucros às respectivas metrópoles. Olha que coisa interessante, tá? Não pode ser verdadeiro, porque fala assim, as colônias de povoamento, sendo estas mais encontradas. Ele fala no contexto geral do processo de colonização da América. Portanto, não pode ser uma afirmação verdadeira, porque as mais encontradas eram as colônias de exploração. Então, deixa de lado a resposta letra A. Letra B. Dois tipos de colonização significam a coexistência. Deixa eu ver aqui, está entrando. Significa a coexistência. Cadê? Significam a coexistência de dois processos históricos diferentes. Esses processos estão um ligado à Idade Média e o outro ligado à Idade Moderna, com características semelhantes, como comércio triangular e a grande e a pequena propriedade, o autogoverno e o exclusivo metropolitano. Eu preciso apagar a luz. Agora não tem nenhum apagador por aqui. Eu vou ficar enrolado. Ou seja, na verdade, nós já vimos essas condições no primeiro e também no segundo ano. Deixa eu mudar aqui só a projeção rapidinho para a gente poder recordar essa imagem que nós temos então. Deixa eu pegar. Tá, voltamos na nossa projeção, na nossa lousa. Preciso pegar. Cadê? Achei, eu estou todo enrolado hoje. E vamos colocar aqui. Eu vou apagar com a mão. Me desculpem, porque não tem nenhum apagador aqui. Eu esqueci de verificar isso. Então, eu vou apagar com a mão e a gente vai colocar assim, tá? Comércio triangular. Como funcionava o comércio triangular? Era uma ação principalmente desenvolvida pelos ingleses. Portanto, eu tenho a metrópole, tá? Essa metrópole é a Inglaterra. Eu tenho a minha colônia e tenho também outros países. O que isso significa? Significa que a metrópole estabelecia relações econômicas com a colônia, mas a colônia poderia estabelecer relações comerciais com outros territórios, com outros países, desde que pagassem os tributos adequadamente para a metrópole. Então, isso seria a questão do chamado comércio triangular, tá ok? A estrutura do comércio triangular. A questão do exclusivo colonial, o exclusivo metropolitano. Nós chegávamos a estabelecer esse esquema na aula. Então, tem uma diferença fundamental para o sistema triangular. Essa seria a relação existente entre metrópole e colônia. A gente coloca aqui no centro exclusivo, tá?
chamado de exclusivo metropolitano. O que quer dizer? A colônia fornece matéria-prima, a colônia fornece matéria-prima para a colônia, para a metrópole, e a metrópole fornece produtos manufaturados. Então, a colônia, no caso Brasil, fornece o pau-brasil e a metrópole, que é Portugal, fornece os móveis, fornece as embarcações necessárias. Então, aqui nós temos chamado de pacto colonial, tá? Ou chamado também de exclusivo metropolitano, tá ok? Onde a metrópole tinha total controle sobre a colônia. Só que aí tem um detalhe, né? A metrópole, ela pode estabelecer contato com qualquer outra colônia, com qualquer outro país. A colônia só pode estabelecer contato com a metrópole, diferentemente do que acontecia na Inglaterra, com o chamado comércio, vamos colocar aqui, com o chamado comércio triangular, tá ok? Vou abreviar aqui. O comércio triangular. Eu tenho a metrópole, que é propriamente a Inglaterra, que estabelece relação com a colônia. A colônia também estabelece relação com a metrópole, porém é permitido que a colônia estabeleça contato também com outros países, com outros territórios, para poder ampliar as suas relações comerciais. Só um pouquinho, eu vou sair um pouquinho para buscar um apagador, porque nós vamos precisar, tá? Retorno basicamente em menos de um minuto, enquanto isso vai tomando nota daquilo que está na lousa, tá? Rapidinho, já. Pronto, voltei. Então, eu precisava colocar isso na lousa para a gente perceber a diferença do sistema de colonização inglês para o sistema de colonização português. Então, o comércio triangular é uma característica exclusiva da Inglaterra. O pacto colonial foi utilizado principalmente pelas colônias portuguesas e pelas colônias espanholas, certo? Então, precisamos estabelecer a visão acerca disso, certo? Alguma pergunta? A gente pode voltar para o exercício. Terminaram de anotar? Então, voltando à projeção. Deixa eu voltar aqui. Ok. Opa, voltamos. E para a gente continuar, nós estamos na alternativa letra B, certo? Então, dois tipos de colonização significam a coexistência de dois processos históricos diferentes. Um ligado à Idade Média, outro ligado à Idade Moderna, com características semelhantes, como comércio triangular, a grande e a pequena propriedade, o autogoverno e o exclusivo metropolitano. Essas características fizeram parte do sistema colonial, mas não um sistema de autogoverno, porque a estrutura, a economia, tá? A política colonial estava submetida à metrópole. Aí não importa se é exclusivo comercial, não importa se é o comércio triangular, estavam todos submetidos ao poder da metrópole. Então, também não serve como resposta. Letra C, deixa eu ver aqui. Letra C.
A colônia de povoamento típica do sistema colonial mercantilista. Aí já está errado, porque típico do sistema colonial mercantilista é a estrutura de exploração. Então já está basicamente errado. Baseia-se em grandes propriedades, trabalho escravo e produção voltada para o mercado externo. Não, eu preciso colocar mais uma coisinha na nossa projeção ou na nossa lousa. E como eu estou já com apagador, aí facilita para a gente, tá ok? Vamos colocar, apagar aqui no cantinho e colocar uma ideia bastante interessante. Então, a gente coloca aqui, tá? Sistema, sistema colonial. Vamos colocar aqui, tá? Portugal e Espanha, tá? Principalmente em Portugal e Espanha. Era o sistema conhecido como plantation, ou plantation, com algumas características fundamentais, tá ok? Vamos colocar assim, primeira característica do sistema de plantation, latifúndio, portanto, grandes propriedades rurais, latifúndio, monocultura, tá? Monocultura, vamos colocar assim, de agroexportação, abreviei aqui, monocultura de agroexportação. Então, o cultivo de um determinado tipo de produto para a economia externa. E escravidão, que era a base da produção dentro dessas colônias de exploração. Então, o sistema colonial desenvolvido por Portugal e pela Espanha desenvolveu-se através do sistema de plantation ou plantation, tá? Letra A, primeira característica, latifúndio, ou seja, grandes propriedades rurais. Letra B, monocultura de agroexportação, ou seja, tudo aquilo que era produzido dentro do território americano, inclusive no Brasil, parte de tudo era enviado para a metrópole e eram principalmente produtos agrícolas. E a base da mão de obra, a base da estrutura da produção dentro do Brasil colonial, dentro da América Espanhola, era a escravidão. Então, latifúndio, grande propriedade, monocultura de agroexportação e escravidão. Tanto é que, no Brasil, essa monocultura de agroexportação é representada pela produção da cana-de-açúcar a partir do século XVI, certo? Então, anotado, eu vou voltar a outra projeção, tá? Nossa aula vai e vem o tempo todo hoje. E para a gente continuar, para a gente vai lá. Então, letra C também não pode ser uma resposta adequada. Vamos analisar a letra D. A letra D diz assim: os dois tipos de colonização, de exploração e povoamento explicam-se por processos diferentes. A de exploração está ligada à acumulação de riqueza para a metrópole moderna, com grande propriedade e trabalho escravo, enquanto a colonização de povoamento liga-se à metrópole industrializada. Uma das características do mercantilismo inglês é o industrialismo, só que o industrialismo ligado diretamente à produção de produtos manufatureiros. Aqui o nosso exercício vai falar de metrópole industrializada como se a Inglaterra já tivesse passado
pelo seu processo de mecanização. Então, também uma alternativa incorreta. Sobrou a letra E. O sentido profundo da colonização moderna é comercial e capitalista. Ótimo, maravilhoso. Pois as colônias de exploração, típicas do antigo sistema colonial, nasceram para as metrópoles acumularem riqueza. E é dentro desse processo de análise de conjunto que se torna inteligível a existência do outro tipo de colonização, a de povoamento. Então, quem tiver aí com a lista de exercício, marca, por favor, como correta a alternativa letra E, porque são justamente essas ideias que fazem com que o mercantilismo europeu se desenvolva através desse sistema de exploração, esse sistema de controle das terras, esse sistema de controle de produção, certo? Então, isso tudo está ligado diretamente ao desenvolvimento econômico daquilo que a gente vai chamar de capitalismo comercial, tá? Esse capitalismo comercial liga-se ao sistema de exploração territorial, ou chamado também sistema de exploração das colônias americanas. Ufa, vou tomar um pouquinho de água, porque só um exercício nós enchemos a lousa e nós precisamos partir adiante, certo? Alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma informação que vocês queiram saber? Tá, então, se ninguém tem alguma pergunta, se ninguém tem uma contribuição, a gente passa para o exercício 2. O importante é você perceber que um exercício evocou tudo isso de conhecimento da gente para poder resolver as nossas questões, certo? Exercício 1, portanto, letra E. O exercício 2, tá? Vai falar a respeito também desse processo que nós vamos chamar de mercantilismo. Deixa eu visualizar aqui. Então, o que o exercício 2 vai pedir no seu enunciado? Diz assim: entende-se por mercantilismo conjuntos de ideias e práticas econômicas dominantes na Europa no século XV e XVII, tá? Entre o século XV e o século XVII. Seu período de dominação corresponde à fase de transição do feudalismo para o capitalismo, que ficou marcado pela intervenção estatal na economia, como nós colocamos ali na nossa posição, ou seja, um intervencionismo, tá ok? Desse intervencionismo, nós podemos colocar também algumas condições a mais dessas características do mercantilismo. Portanto, dentro dessa ideia de intervencionismo ou controle do Estado, nós temos a chamada assim, tá? A chamada balança comercial, abreviei comercial, balança comercial favorável, ou seja, segundo as ações de controle do Estado, de controle do governo sobre a economia do seu respectivo Estado, ele tem que ter uma balança comercial que seja favorável ao desenvolvimento econômico do seu país. O que seria essa balança comercial favorável? Significa que o Estado, o governo ou o meu país deve vender mais do que comprar. Então, quanto mais eu vendo, mais favorável é a minha balança. E nós temos a questão do chamado assim, exclusivo comercial,
porque foi uma prática do Estado para poder arrecadar mais dinheiro, exclusivo comercial ou chamado estanco, não escambo. Não confundam o estanco com o escambo. Esse exclusivo comercial ficaria mais fácil se nós colocarmos assim, monopólio, tá? Então, a intervenção do Estado na economia fez com que surgissem basicamente condições para o acúmulo de capital do Estado em relação às suas práticas econômicas, tá ok? Deixa só ajustar aqui, por favor, que ficou um pouquinho distante. Deixa eu verificar aqui. Opa, aí, agora sim, fica mais próximo para executar a leitura da lousa, certo? Então, essa ideia de intervencionismo, de controle estatal da economia, levou ao desenvolvimento da balança comercial favorável e do monopólio. O que é o monopólio? É uma ação de exclusividade comercial, a qual era concedida pelo rei aos comerciantes que ele quisesse favorecer. Portanto, está aí, vamos voltar à projeção. Vou esperar um pouquinho enquanto eu tomo uma água para vocês anotarem e a gente vai voltar à projeção. Uau! Voltando à imagem, tá? Para a nossa lista de exercício. Voltando e voltamos. Portanto, temos aqui a continuidade do nosso exercício. Então, diz claramente que a transição do feudalismo para o capitalismo e ficou marcado pela intervenção do Estado na economia, caracterizado pela limitação das atividades das companhias comerciais privadas em função dos privilégios concedidos às empresas estatais. Muito pelo contrário, tá? Esses privilégios eram realmente para essas propriedades, para essas empresas privadas, porque o rei retirava a responsabilidade do comércio, a responsabilidade da colonização do Estado e transferia para condições particulares. Então, joga fora a letra A. Letra B, pela preocupação com o enriquecimento da burguesia em detrimento da nobreza feudal, garantindo a aliança de burgueses em vários países. Na verdade, não tem uma ligação direta com isso. No caso de Portugal, Espanha e Inglaterra, estava ligada à burguesia comercial nascente, então não tem relação com isso. Então, pelo monopólio metropolitano sobre as colônias da América, o qual passou a estimular as disputas entre as grandes empresas, tá, comerciais de propriedade da burguesia. Portanto, essa seria a nossa resposta adequada. Portanto, a letra C, estímulo ao monopólio desenvolvido pelo Estado, como nós acabamos de colocar na lousa. Então, o monopólio foi uma ação fundamental para poder desenvolver a economia do Estado absolutista. A gente marca, então, a letra C, tá ok? Deixa eu marcar aqui. Letra D, pelas teorias metalistas que, ao defender práticas protecionistas, promoveram grande rivalidade entre as nações europeias. Não, não houve rivalidade, porque Portugal, ao desenvolver o monopólio, a balança comercial dentro do seu Estado, estimulou o desenvolvimento interno do seu território. Portugal fez isso, a Espanha também e a Inglaterra também. Portanto, não pode ser verdadeira.
pelo controle exclusivo externo, em contraposição à livre concorrência interna, tanto nas áreas coloniais quanto nas áreas metropolitanas. Há um erro gigantesco aí. Então, o controle exclusivo externo, em contraposição à livre concorrência interna. Internamente, tudo era controlado pela colônia, pela metrópole. Portanto, não havia uma realidade de livre concorrência interna. Portanto, a gente fica com a alternativa letra C. Deixa eu tirar aqui e vou marcar adequadamente a resposta letra C. Exercício 2, portanto, resolvido a respeito das nossas ideias sobre o colonialismo na América. Exercício 3, vamos lembrar o que trata o exercício 3, tá? Aí é o seguinte, deixa eu apagar, enquanto eu vou falando, eu vou apagar a lousa para a gente poder estabelecer a análise do exercício número 3. A questão é o seguinte: na transição do feudalismo para o capitalismo, nós temos transformações importantíssimas também no campo da política. Nós temos a chamada formação das monarquias nacionais. E essas monarquias nacionais, elas estão ligadas diretamente, ou deixa eu ver aqui, ela está ligada diretamente ao processo de formação do absolutismo monárquico. Quando a gente fala monarquias confessionais na época moderna, essas monarquias confessionais eram estados, eram regiões onde havia uma certa ação da Igreja Católica Apostólica Romana dentro da estrutura política deste estado. No caso, vamos colocar Portugal, vamos colocar Espanha como dois principais exemplos de monarquias confessionais, onde a igreja estava associada ao corpo do Estado. Então, analisemos o enunciado. Diz assim: na formação das monarquias confessionais da época moderna, houve esforço das identidades territoriais em função de critérios de caráter religioso e ou confessional. Simultaneamente, houve uma progressiva incorporação da igreja no corpo do Estado, através de medidas de caráter patrimonial, jurisdicional, que procuravam uma maior sujeição das estruturas e dos agentes eclesiásticos ao poder do príncipe. Entra agora uma questão muito importante, que é retirar o controle total da igreja, mas eu preciso da igreja para reforçar o meu poder. Então, há um propósito muito interessante, tentar romper, mas ao mesmo tempo manter o apoio da igreja. Na busca pela homogeneização da fé dentro de um território político, a igreja cumpria também o papel fundamental na formação do Estado moderno por meio de seus mecanismos de disciplinamento social dos comportamentos. Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê a minha resposta? Onde é que está? Aqui. Do comportamento. Então, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Europa moderna, assinale a alternativa correta, tá ok? Então, deixa colocar aqui, deixa mudar a projeção, voltar lá para a nossa lousa, que nós vamos ter que anotar alguns elementos fundamentais, certo? Importante a gente perceber que
Agora, nós estamos falando na Idade Moderna, praticamente, não propriamente na transição. Então, nós vamos colocar assim, tá? A Idade Moderna. Idade Moderna. Na Idade Moderna. Primeira coisa que a gente tem que colocar é assim, a formação, a formação das monarquias, a formação das monarquias nacionais. O primeiro país a estabelecer a formação do seu território como uma monarquia nacional foi Portugal. Em 1385, nós temos Portugal como o primeiro Estado nacional formado. E, ao mesmo tempo, nós temos, ao mesmo tempo não, posterior, quase um pouco mais de 100 anos depois, bem mais, né, de 100 anos depois, em 1492, nós temos a Espanha, tá ok? Como monarquia nacional formada. Basicamente, nós temos no século, aí vamos colocar século, porque nós não teríamos uma data bem próxima, então século 17, aproximadamente 1622, vamos colocar aqui 1622, nós temos a Inglaterra. E, como resultado disso, nós temos as três primeiras monarquias nacionais formadas dentro do contexto dessa Idade Moderna. Só que é importantíssimo nós citarmos também as chamadas reformas, protestantes, tá? Muito importante nós estabelecermos essa ideia das reformas protestantes. A primeira, nós temos o chamado luteranismo, tá? A segunda, nós temos o chamado calvinismo, e a terceira reforma, nós temos o chamado anglicanismo, tá ok? Então, essas foram as três reformas que ocorrem. A luterana acontece na Alemanha, tá? A calvinista na França, vamos colocar, mas não foi França, foi Genebra. Na Suíça, depois vai para a França, depois vai para a Inglaterra e tudo mais. E a anglicana na Inglaterra, tá? Sobre o poder do rei Henrique VIII. Vamos colocar assim, Portugal mais Espanha são chamados de estados ou monarquias católicas. Pelo menos no início da época moderna. Então, na Idade Moderna, nós temos essas situações dentro do contexto de formação dessas monarquias nacionais. Então, logo após do processo de formação dessas monarquias nacionais, nós temos também as chamadas reformas protestantes. E essas reformas estão ligadas diretamente à estrutura como cada monarquia confessional ou cada monarquia estabelece, tá, uma relação
com os seus elementos religiosos. E esperar um minuto para poder mudar a projeção, certo? Vai ficar o tempo todo nessa, vai, vem, para a gente poder utilizar a lousa, para a gente poder escrever o máximo possível, certo? Então, vou mudar a lousa, pode ser? Bom, ninguém reclamou, então eu vou mudar a projeção. Tá, mudando a projeção. Ô, cara bonito, maravilhoso, tá? Deixa eu colocar a imagem lá, o exercício. Então, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Europa moderna, assinale a alternativa correta. Letra A. Cada monarquia confessional adotou uma identidade religiosa e medidas repressivas em relação à dissidência religiosa que poderiam ameaçar a sua unidade. Nossa, eu vou ter que voltar lá, eu vou ter que colocar outra informação, tá? A respeito disso, tá ok? A ideia, sim, Portugal e Espanha permaneceram católicos. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Vou colocar ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, ela estabelece o que nós chamamos de contra-reforma, tá ok? Muito importante a gente ter em mente essa chamada contra-reforma. Principais, vou colocar dois principais elementos da chamada contra-reforma. O primeiro elemento é o chamado assim, Index Librorum, Index Librorum Prohibitorum. Ou seja, a lista dos livros proibidos. Então, se quiser, coloca do lado. Então, lista dos livros proibidos para os católicos e criação ou ampliação do Tribunal do Santo Ofício. Esse Tribunal do Santo Ofício é também chamado de Inquisição, certo? E uma das maiores inquisições católicas foi desenvolvida na Espanha. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana impõe a chamada Contra-Reforma. E dentro dessa Contra-Reforma, nós temos a lista dos livros proibidos e o tribunal. Opa, faltou aqui, não é tribuna. Tribunal do Santo Ofício, que era uma instituição que julgava todos aqueles acusados de heresia. Então, nós temos como consequência disso, certo? Um minutinho para poder anotar e a gente troca a projeção. Deixa eu ver. Uhum. Troquei a projeção. Fiquem sossegados, se você não der tempo de anotar, a gente vai deixar disponível no System Online e você pode baixar o filme para poder verificar ou retirar a dúvida que você tenha, certo? Então, provavelmente, a alternativa letra A pode ser a nossa verdadeira. Então, cada monarquia confessional adotou uma identidade religiosa e medidas repressivas em relação às dissidências religiosas que poderiam ameaçar tal unidade. Como o caso, a Igreja Católica adotou a chamada Contra-Reforma, adotou a chamada Inquisição Católica. Outras monarquias adotaram outras
formas de ação para manter o controle dentro da sociedade. Isso é verdadeiro. Então, pode ser a letra A. Letra B. As monarquias confessionais são aquelas unidades políticas nas quais havia a convivência pacífica de duas ou mais confissões religiosas no mesmo território. Não, não era basicamente pacífica. Como vocês estudaram na Contra-Reforma, vocês estudaram a Reforma Luterana, então era impossível estabelecer uma convivência pacífica entre católicos e luteranos, por exemplo, causou diversas ondas de revoltas, diversas ondas de ação contrária, gerando até as chamadas guerras de religião. Então, não pode ser a letra B. Letra C. São consideradas monarquias confessionais os territórios protestantes que se mostravam mais propícios ao desenvolvimento do capitalismo comercial, tornando-se assim nações enriquecidas. Na verdade, não, porque Portugal e Espanha eram católicos e se enriqueceram muito com a exploração colonial. Portanto, não pode ser a letra C. Letra D. As monarquias confessionais contavam com a instituição do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição em seu território, uma forma de controle cultural sobre as religiões politeístas. Não, o Tribunal do Santo Ofício foi usado principalmente pela Igreja Católica e não para combater as religiões politeístas, e sim para combater aqueles chamados hereges dentro do território onde se predominava a religião católica. Portanto, a gente marca como alternativa verdadeira a letra A. Uau! Isso é extremamente cansativo, porque a gente. Um exercício, olha só, esse é o exercício de número 3, nós praticamente somos 2 tempos de aula para a gente poder resolver. A gente podia resolver só o exercício e resolvendo, mas eu gosto de detalhar o exercício e estabelecer o conteúdo que aquele exercício busca, o conteúdo que aquele exercício tem como fundamental, justamente para você gravar a resolução de hipotética desses temas que caem nas provas dos vestibulares por aí afora, certo? Mais um para a gente poder terminar, deixa ver se vai dar tempo. É porque eu tenho que lançar no sistema de vocês ainda hoje pela manhã. Então, deixa ver, fomos exercício 3, o exercício 4. O exercício 4 vai ser um exercício um pouco mais complexo, porque além da imagem que a gente tem para analisar, nós temos que falar do absolutismo francês, tá? A gente vai encerrar por aqui para eu poder baixar o filmezinho, para eu poder lançar no sistema de vocês. E essa semana a gente continua na quarta-feira, porque hoje eu estou substituindo a professora Tatiana, que não está muito bem de saúde. Vamos rezar, vamos torcer para que não seja nada grave, certo? Aí na quarta-feira a gente continua a respeito desses exercícios que nós temos que terminar. Deixa eu marcar aqui, vamos para o exercício número 4, que é considerada uma questão de característica tão difícil. É mais para médio para difícil, mas exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de exploração dos nossos conteúdos, certo? Deixa eu ver aqui. No mais, eu quero agradecer a presença de todos vocês nesta manhã agradável de terça-feira e espero vocês até o nosso próximo encontro, tá ok? Eu vou parar a gravação e vou baixar o filmezinho para a gente poder ter no sistema, tá ok? Um abraço carinhoso para vocês e até o nosso próximo encontro, ok? Beijo, tchau, tchau.
Tchau, Tchau, professor. Ney. Tchau, Ney. Tchau. Tchau.